Paz, irmãos, aqui Pastor Marcos Muniz, Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, 4 de março, meditando na palavra nos devocionais em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase tive uma visão, vi algo parecido como um lençol muito grande sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Eu respondi: "De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo." A voz falou do céu a segunda vez: "Não chame de impuro ao que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Atos capítulo 11, versículos 1 a 10. Julgamentos precipitados. Depois de tudo que aconteceu com Pedro, a visão, pregar a pessoas que não eram judeus e ainda ver o Espírito Santo sendo derramado sobre elas. Com tudo isso, esse grande apóstolo teve que mudar certos pensamentos que o acompanhavam desde criança. A separação entre judeus e não judeus. O interessante é que este trecho relata que, quando chegou em Jerusalém, Pedro foi criticado. Pessoas que estavam somente informadas pelos fofoqueiros de plantão, sem saber o que realmente havia acontecido, acusando Pedro de fazer algo que era abominável, se misturar com pessoas que não eram judeus. Muitas e muitas vezes presenciamos isso. Pessoas mal informadas, cheias de preconceitos, que não fazem a obra de Deus, mas que ficam criticando e achando defeito naqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Isso aconteceu na igreja de Jerusalém, no início do cristianismo, e acontece ainda hoje dentro da maioria das igrejas. E até mesmo nos comentários das postagens nas redes sociais. Antes de criticar o que alguém fez ou deixou de fazer, procure se informar melhor, conversar com a pessoa diretamente envolvida com aquilo, tente entender o contexto todo. Não se deixe levar pelas fofocas que normalmente distorcem, aumentam ou inventam coisas. Jesus nos ensinou que não devemos agir como juízes, analisando tudo, procurando pelo em ovo para acusar as pessoas. Tem gente com a autoestima tão baixa que só se sente bem rebaixando os outros, e eles fazem isso acusando. Quando alguém erra, precisa sim é de uma mão amiga para ajudar e não de alguém que só quer acusar sem nem mesmo saber o que aconteceu. Antes de acusar alguém, saiba que você também erra. Que Deus abençoe muito sua vida, e para saber mais sobre o nosso ministério, acesse www.conectecomcristo.org. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.